Bom dia, gente, tudo bem? É, Vamos fazer um mini devocional aqui, como eu já fiz muito tempo com vocês. Quero ajudar vocês aí a aplicar, ensinar um pouco de como fazer uma autoanálise do coração baseado no texto que você estiver meditando, né? E o de hoje nós vamos meditar um pouco sobre esse processo de sedução do pecado no nosso coração enganoso. Porque Jeremias 17:9 vai falar que o nosso coração é extremamente enganoso, corrupto, tem uma doença incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Então, nosso coração, ele é enganoso, certo? Não podemos confiar nele. E aí também, em Tiago 1, 14 e 15, vai falar que cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido, e o pecado sendo consumado gera morte, certo? Então, basicamente, ali esses dois textos falam de coisas importantes para a gente aprender a se analisar. E aí nós vamos aplicar essa base, né, do coração enganoso e o processo de sedução do pecado na vida de Davi, lá em 2 Samuel 11, né? E eu vou apontar aqui apenas dois aspectos que acontecem na história de Davi, que é aí o processo de sedução e o engano do coração. E vou contextualizar aqui para vocês como aplicar no nosso coração, nos nossos pecados diários, né? Não só na imoralidade sexual, porque o processo de sedução do pecado, ele acontece para qualquer pecado, tá? Então, 2 Samuel 11, nós vamos falar de dois aspectos. Então, vamos lá. Na primavera, época em que os reis saíram para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio, né? Só aí nesse primeiro trecho aí, a gente consegue identificar o seguinte aspecto. Davi, ele estava se isentando de uma responsabilidade, ele não estava cumprindo com aquilo que ele deveria cumprir, e ele estava entregue aos deleites do seu coração. Ele acordou tarde, ele estava sem fazer nada, ele não foi para a guerra como deveria ser da sua função, do seu cargo como rei, de estar lá na frente da batalha. E isso é um aspecto para o nosso coração. Como nós podemos contextualizar isso? Quando você procrastina, se isenta das suas responsabilidades diárias, de coisas que você precisa fazer, começando pela sua vida espiritual, sua vida de igreja, comunhão com a igreja. Quando você procrastina, dá lugar à preguiça, ao invés de fazer aquilo que precisa ser feito, aquilo que é disciplina para o seu coração, que é transformação para o seu coração, você se deleita em si mesmo. Você busca satisfação para você. Você está deleitando-se no prazer da sua carne, das suas vontades. E com isso, você muitas vezes se isenta da responsabilidade e dá lugar para fazer coisas que você gosta, como maratonar uma série ao invés de ler um livro, fazer uma aula, fazer um exercício, ir à igreja, participar de atividades da igreja, servir. Descansar não é errado, né? Descansar é um mandamento. O problema é quando o descanso se torna algo centralizado nos nossos prazeres e que nos leva a se isentarmos de responsabilidades, a isentarmos do lugar mais importante que nós devemos estar, que é no relacionamento com Deus. Quando nós descansamos longe do Senhor, sem se deleitar na palavra, sem ter satisfação nela e no Senhor, sem meditar nela de dia e de noite, o nosso descanso muitas vezes vai ser fugas que nós temos dos ídolos do nosso coração. Nós não nos satisfazemos em Deus, nem não nos deleitamos em Deus e fugimos para ídolos do coração. E aí a satisfação é sobre nós, o deleite é sobre nós e não sobre o Senhor. E aí, para você analisar o seu coração, perceba, todas as vezes que você estiver se isentando das responsabilidades, se deleitando, fugindo em coisas que satisfazem a sua carne, pode ter certeza que você está num processo de sedução do pecado. Você está lá, já alimentando a sua carne e coisas piores podem acontecer. Outros pecados vão vir nessa bagagem, entende? Então, é para isso que serve a autoanálise. Você olhar e você perceber aonde está começando, o que você já está mostrando no seu comportamento, que vem do coração, que você já está num processo de sedução do pecado. Muitas vezes já até pecou na mente, no coração, mas ainda dá tempo de se arrepender e reverter antes de que outras coisas aconteçam. Então vamos para o segundo aspecto. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. No processo de sedução do pecado, né, no nosso coração enganoso, muitas vezes nós começamos a partir de um gatilho, a partir de um pensamento, a partir de algo que a gente viu. E aqui eu tô falando de qualquer pecado, não é só imoralidade, tá? Mas vários outros pecados, fofoca, ira, mentira, e eu vou contextualizar para vocês verem como é. Mas pensando nesse contexto aqui, quando você se depara com algo que te dá um gatilho, que te leva a pensar, que te tenta, deixa tentado, você está sendo tentado, normalmente fazemos como Davi. Alimentamos. O que Davi fez? Eu quero procurar saber quem é essa mulher. Então ele ficou ali no imaginário dele, pensando, contextualizando em outros pecados. Vamos pensar sobre a fofoca. Que normalmente a fofoca é uma coisa que é um pecadinho lindo, bonito, né? Quando você tem problema com a fofoca, você ouve uma conversa no seu trabalho, na igreja, você fica ali curioso.
pensando o que deve ser, o que aconteceu. Aí você vai, pergunta para um, pergunta para o outro, finge no interesse mais gospel, né? Nossa, vou orar. Isso é continuar alimentando a tentação de você querer saber para fofocar. Vamos pensar também na preguiça. Você sabe que você não consegue levantar no horário. E você faz o quê? Você fica apertando o botão da soneca do seu alarme do celular. Isso é alimentar o seu pecado, é o processo do pecado. Se você tem problema com a preguiça, você tem que levantar no primeiro alarme. E não ficar alimentando para que você continue. E nós podemos contextualizar isso para qualquer pecado. Não fique flertando com o pecado. Não fique alimentando ele na sua mente antes de consumá-lo. Não fique buscando querer saber do pecado. Busque querer saber do Senhor. Se aprofunde no seu relacionamento com o Senhor. Se aprofunde em meditar nas Escrituras e memorizar as Escrituras. Jesus lidou com a tentação em Mateus 4 porque ele tinha as Escrituras memorizadas na mente e no coração. Se você tem problema com qualquer pecado que é recorrente, memorize as Escrituras. Memorize versículos chaves. Medite na lei do Senhor de dia e de noite. É nela que você vai encontrar satisfação. Se a ira, pare de ficar remoendo a amargura do que fizeram com você, alimentando mais a ira, a cólera. Independente de qual seja o pecado, não alimente.